O Tabernáculo de Moisés. Parte 31. No vídeo anterior, exploramos o simbolismo do altar de bronze e sua relação com a justiça e o juízo divino. O altar era um local de sacrifício, onde o pecado era expiado através do derramamento de sangue. Os chifres do altar simbolizavam redenção, resgate, substituição e reconciliação, elementos fundamentais para compreendermos o significado da cruz de Cristo. Neste vídeo continuaremos a falar sobre o altar de bronze e em como ele aponta diretamente para a cruz de Cristo, nosso único refúgio e esperança. Vamos ao conteúdo. Enquanto Salomão oferece uma chance de defesa a alguns, Joabe, ao se rebelar e buscar refúgio no altar do Senhor, não recebe o mesmo tratamento. Sua fuga para o tabernáculo e sua recusa em sair resultam em sua execução por ordem do rei, como forma de purgar a culpa pelo sangue inocente que Joabe derramou no passado. Enfatizando a justiça divina e a consequência dos atos de Joabe, ao mesmo tempo que reafirma a promessa de paz eterna para a linhagem de Davi. Isto significa que a cruz é o nosso único lugar de refúgio. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Hebreus 6 verso 18. Para Adonias, o altar representou vida, para Joabe o mesmo altar representou morte. A mensagem tipificada no contexto dos dois ladrões na cruz simboliza isto claramente. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Lucas 23 do verso 32 ao 34. O Evangelho tem aroma de vida para os salvos e de morte para os que estão perecendo. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? 2 Coríntios 2 do verso 14 ao 16. Para os que se perdem o Evangelho é loucura, mas para os salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1 verso 18. A mensagem principal do altar de bronze é a mensagem da cruz. Os chifres do altar são aspergidos com sangue no dia da expiação. Os 4 chifres simbolizam 4 verdades envolvidas na cruz e na expiação: redenção, resgate, substituição e reconciliação. Que será revestido de bronze. Êxodo 27 verso 2. Este altar deveria ser revestido de bronze. Este bronze foi obtido das ofertas trazidas diante do Senhor para edificar o tabernáculo. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, e prata, e bronze. Êxodo 25 verso 3. Ao longo das Escrituras o bronze está relacionado ao mal, à maldade dos homens ou ao juízo contra o pecado. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Gênesis 4 verso 22. O bronze é um símbolo de poder e juízo contra o pecado. No tabernáculo, o bronze se destaca principal e particularmente nos elementos do pátio externo. O bronze era utilizado nos seguintes elementos: nos 50 colchetes sobre as cortinas de pelo de cabra, nas 5 bases para a porta do tabernáculo, nas colunas, nas estacas e bases do pátio externo, no altar de bronze, na pia de bronze. O pátio externo era um lugar onde o pecado era julgado. O bronze expressa claramente o juízo contra o pecado. No livro de Deuteronômio, Deus deixa claro que se o povo fosse desobediente, os céus se tornariam como bronze sobre suas cabeças. Será,
porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que, hoje, te ordeno, então, virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito, ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica, e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Deuteronômio 28 do verso 15 ao 23. Em outras palavras, a comunicação com Deus seria cortada e, pior ainda, os céus que são o lugar do trono de Deus, se tornariam um lugar de juízo contra o pecado da desobediência. Para os obedientes o trono de Deus é um trono de misericórdia, mas para os desobedientes ele se transforma em trono de juízo. Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra, como bronze. Levítico 26 verso 19. Outro episódio em que fica claro a relação do bronze com o julgamento do pecado é quando Israel murmurou contra Deus, depois dele haver entregado os inimigos em suas mãos. Deus enviou serpentes para julgá-los por causa de seus pecados. As serpentes tinham um veneno mortal. Quando as pessoas se arrependeram, Deus providenciou um meio para que fossem curadas, através do exercício da fé. Moisés ergueu uma serpente de bronze sobre um poste. Quando as pessoas olhavam para ela eram curadas do juízo do pecado trazido pelas picadas das serpentes venenosas. Em Números 21 do verso 6 ao 9. Todas estas coisas são, na realidade, figuras de nosso Senhor Jesus Cristo que foi levantado no madeiro, cruz, e julgado por nossos pecados. Ele mesmo profetizou isto em João 3 do verso 14 ao 16. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E cumpriu toda a palavra em nosso favor. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2 verso 17. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico 17 verso 11. Ele foi condenado em nosso lugar quando foi pendurado no madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar, foi feito pecado por nós e tomou sobre si o castigo de todos nós. Ele foi escarnecido, humilhado, ferido, transpassado e como uma ovelha muda não abriu a sua boca. Considerando todo o tabernáculo uma figura de Cristo, o altar de bronze representa os pés de Cristo. O profeta Ezequiel teve uma visão profética de Jesus Cristo como um homem que parecia de bronze. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Ezequiel 40 verso 3. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Apocalipse 1 verso 15. Quando entregamos nossa vida a Cristo, pela ação do Espírito de Deus, devemos começar nos humilhando aos pés de Cristo. A arca era revestida de ouro por dentro e por fora. O altar de bronze era revestido de bronze por dentro e por fora. Faça de bronze todos os seus utensílios,
os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Êxodo 27 verso 3. Deveria haver 5 utensílios para o serviço ministerial neste altar, são eles: recipientes, para recolher as cinzas. Eram usados para retirar as cinzas do holocausto e limpar o altar. Levítico 6 verso 10 e 11. As cinzas deveriam ser usadas também na purificação. Números 19 verso 17. Pás, usadas para apanhar as cinzas e lidar com o fogo. Bacias, ou tigelas, usadas para derramar e aspergir o sangue no altar. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9 verso 12. Garfos, usados para distribuir os sacrifícios sobre o altar. O sacrifício deveria estar em ordem para ser perfeitamente consumido. Braseiros, ou incensários, usados para levar as brasas do altar de bronze para o altar de ouro. As brasas de carvão do altar de bronze permitiam que o incenso subisse a Deus. Estes são os utensílios aos quais o profeta Isaías se referiu dizendo: sejam puros, vocês, que transportam os utensílios do Senhor. Isaías 52 verso 11. Todos estes utensílios deveriam ser de bronze. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este, incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico 10 verso 1 e 2. Eles apontam para o fato de que o crente deve permanecer no sangue de Cristo para ser um vaso puro diante do Senhor. 5 aponta também para as ofertas levíticas que deveriam ser queimadas neste altar. Holocausto. Oferta de cereais. Oferta de comunhão. Oferta pelo pecado. Oferta pela culpa. 5 é o número da graça. A graça divina para o homem pecador flui do Calvário. Obrigada por assistir até aqui, continuaremos a falar sobre o altar de bronze no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.